Hoje a gente vai mergulhar numa das transições mais dramáticas e, olha, mais humanas da Bíblia. A jornada do povo de Israel logo depois daquela fuga espetacular do Egito. É uma história fascinante que vai do pico da alegria ao fundo do poço do desespero em questão de dias. Vamos entender como é que isso aconteceu. Nossa história começa aqui, no ponto mais alto que se possa imaginar. Tenta visualizar a cena. Os israelitas, de pé, sãos e salvos na margem do Mar Vermelho. Atrás deles, as águas se fecharam, engolindo o exército egípcio inteiro. A ameaça acabou. Esse verso é a explosão de alívio, de alegria, de adoração, que dá o tom para um dos cânticos de vitória mais antigos que a gente conhece. Então, esse primeiro momento é de pura gratidão. Moisés lidera o povo num cântico que não é só um muito obrigado, mas uma declaração teológica poderosa sobre quem é o Deus deles, um guerreiro, um salvador. É basicamente o hino de uma nação que acabou de nascer livre. E a celebração é completa, uma explosão de alegria que contagia todo mundo. Não é só o Moisés liderando os homens, não. A irmã dele, a profetisa Miriam, pega um tamborim e puxa as mulheres para dançar. É uma festa nacional, um momento de unidade total, onde todo mundo está na mesma sintonia, com a mesma mensagem. O livramento foi espetacular e veio de Deus. Mas, a euforia da liberdade logo dá de cara com a dura realidade do deserto. A festa acaba e a jornada começa. O primeiro destino se chama Mara, e esse nome já meio que entrega o que eles iam encontrar por lá: amargura. Pensa só, 3 dias inteiros caminhando debaixo do sol do deserto, sem achar uma única fonte de água. A sede, o cansaço, a ansiedade, tudo vai aumentando. E quando eles finalmente encontram água em Mara, a esperança vira uma frustração gigantesca. A água simplesmente não dava para beber. E é aqui que a coisa vira de ponta cabeça. O mesmo povo que estava cantando louvores 3 dias atrás, agora se vira contra Moisés. A murmuração começa. E a pergunta, que havemos de beber, não é só uma questão prática, é uma acusação. A confiança, que parecia tão forte na praia do Mar Vermelho, começa a evaporar no calor do deserto. A resposta para essa crise acaba estabelecendo um padrão que vai se repetir bastante. Funciona assim: o povo reclama com Moisés, Moisés clama a Deus e Deus provê uma solução milagrosa. Aqui, um simples pedaço de madeira transforma a água amarga em água doce, mostrando que a provisão vem da intervenção divina. E o milagre veio com uma lição. Em Mara, Deus estabelece uma condição. A cura da água é um sinal de uma promessa ainda maior. A obediência aos mandamentos traria proteção e saúde. É a primeira vez que ele se revela com esse nome, o Senhor que te sara, conectando diretamente a provisão física à saúde espiritual. Depois de uma breve parada em Elim, um oásis com água e palmeiras, a jornada continua para o deserto de Sim. E se a crise em Mara foi por causa da sede, a próxima seria ainda mais básica, a fome. E a reclamação se torna mais intensa, mais pessoal. Esse ponto é fascinante porque revela muito sobre a nossa psicologia. A memória da escravidão é distorcida, até romantizada. Eles se lembram das panelas de carne e do pão farto, esquecendo convenientemente de toda a opressão. Em contraste, eles projetam a pior intenção possível em Moisés, que ele os levou para o deserto para matar todo mundo de fome. O medo superou completamente a fé. Moisés então coloca os pingos nos is. Ele tira a si mesmo e a Arão da linha de frente e aponta para o verdadeiro alvo da queixa do povo. Ele deixa bem claro que reclamar da liderança deles, que foi escolhida por Deus, é, no fim das contas, reclamar e desconfiar do próprio Deus que os libertou. E qual é a resposta de Deus para essa murmuração toda? Surpreendentemente, não é um castigo, mas uma provisão extraordinária. Ele ouve a queixa e promete algo impensável: fazer chover pão do céu, uma solução que ia muito além de qualquer expectativa. A provisão divina foi completa, respondendo diretamente àquela memória nostálgica deles. Sentiam falta de Carmo? Ao entardecer, um bando de codornizes cobriu o acampamento. Sentiam falta de pão? Pela manhã, depois que o orvalho evaporava, o chão do deserto estava coberto de algo completamente novo. E essa foi exatamente a reação do povo quando viu aquela substância fininha no chão. Man, hu, que em hebraico significa o que é isso. Eles não faziam a menor ideia do que era aquilo. Era algo totalmente novo, fora da compreensão deles. E é dessa pergunta que vem o nome que a gente conhece. Moisés então explica:
Isto é o pão que o Senhor vos dá. Era o maná. A descrição é poética, quase mágica, branco, pequeno, como semente de coentro e com gosto de mel. Um alimento celestial, perfeito para as necessidades deles. Mas, assim como em Mara, a provisão do maná não era só para encher a barriga, era para treinar a alma. O pão do céu veio com um manual de instruções, um sistema projetado para ensinar confiança diária e introduzir um conceito radical, o descanso do sábado. E o sistema, como a gente vê aqui, era genial. Durante 5 dias, a regra era simples. Colha apenas o que você precisa para hoje. Se tentasse guardar mais, apodrecia. Era uma lição forçada de confiança diária. Mas no 6º dia, tudo mudava. A porção dupla não estragava, garantindo descanso no sábado. Era um ritmo de trabalho e confiança. E para que essa lição nunca fosse esquecida, uma ordem específica foi dada: encher um vaso com maná e guardá-lo. Este vaso se tornaria um testemunho perpétuo, um lembrete físico para os filhos e netos de como Deus os sustentou no lugar mais inóspito da terra. E por quanto tempo esse milagre durou? Não foi por uma semana ou um mês. Os israelitas comeram maná por 40 anos. Todos os dias, por uma geração inteira, até chegarem à fronteira da Terra Prometida. A escala dessa provisão é simplesmente impressionante. E isso tudo nos deixa com esta pergunta final. A jornada do Êxodo, da celebração à reclamação e à provisão, mostra que a libertação é só o começo. A fé de verdade não é forjada no momento da vitória espetacular, mas na disciplina diária do deserto, aprendendo a depender do pão de cada dia. Como, então, a confiança é verdadeiramente construída quando a festa acaba e a longa caminhada começa?